Sinceramente, eu não sei porque eu me dou tanto trabalho de fazer esse cos pobre. Passei 1 hora tentando ajeitar esse cabelo pra ficar com a cara da Maria Bethânia. Olá, atazanados pelo maligno. Olá, atazanadas pela maligna. Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje tá chegando o filme novo de James Wan, um dos cineastas queridinhos da Warner, e dá pra dizer que é daqui do canal também, porque vira e mexe eu tô falando do sujeito. Porque o cara é referência mesmo, mas será que dessa vez ele fez por merecer essa queridice toda? Pra saber o que eu acho, não tem outro jeito. Simbora! Maligno é um maligno que não é boa? Mas o que é um maligno? Se esse filme for passar no SBT, vamos mudar o nome pra Maligno? Tudo isso e muito mais agora. No passado, um estrago da gota acontece no hospital. No presente, um ato de violência desencadeia uma série de acontecimentos estranhos que podem ter a ver com esse lance do hospital. Mas como? James Wan despontou como um grande cineasta de terror, depois passou a fazer filme de ação, voltou pro terror, fez mais um filme de super-herói da DC e agora volta pro terror. E por mais que seus filmes não sejam sempre esplêndidos, fato é que ele tá sempre acima da média. Assim, não teve outra, ele conquistou respeito, estabeleceu seu nome na indústria e vem dando origem a obras e franquias que rendem rios de dinheiro aos estúdios, como Jogos Mortais, Sobrenatural e Invocação do Mal. Mas como o tempo é limitado e ele não teria como dar continuidade aos seus filmes e criar novas coisas, ele acaba delegando os comandos das sequências, ficando apenas na produção, que normalmente costuma se resumir a botar o nome no projeto para vender ingresso e dar alguns pitacos. Ah, e ganhar dinheiro. É sempre? Não, mas eu garanto que isso acontece com muita frequência. Nesse jogo, ele até encontra profissionais que emulam seu estilo com o intuito de preservar a identidade das franquias. Porém, infelizmente, essa emulação só acontece na superfície. Olhando para o cerne, para a essência das obras, fica gritante a diferença entre a direção de Wan e dos seus sucessores. Pois o que faz um bom diretor não é saber fazer esse ou aquele movimento de câmera, um plano sequência, um plano plongé, uma dolly zoom ou qualquer outra coisa do gênero. Isso por si só de forma gratuita é mera firula, vaidade, exibicionismo. Afinal de contas, com dinheiro, aparatos e equipe, qualquer um consegue isso. O que faz de fato um grande diretor é saber quando e por que usar tais recursos. E isso, meus amigos e amigas, pode ser absorvível, exercitável, instigável, inspirável, até aprendível, mas copiável? Jamais. Porque é algo abstrato, que não se vê, não se toca, só se sente. É como amar. Você pode copiar o ato de fazer carinho, de beijar, mas o sentimento em si não se copia, não é verdade? É verdade. E James Wan, repito, pode não dar origem às melhores, mais espetaculares e impecáveis obras. Eu mesmo não acho que ele tenha nenhum filme impecável. No entanto, sua direção costuma extrair bem perto do máximo dos roteiros com que ele trabalha. Talvez ele nem seja tão hábil como roteirista, quando ele envereda por esse caminho, mas como diretor, isso eu não tenho dúvida. Mas qual a diferença? Digamos que o roteiro é o transporte, e a direção, bem, como o nome sugere, seria a forma de conduzir esse transporte. E esse seu novo trabalho, Maligno, serve de perfeito exemplo pra gente entender isso. Acontece que Maligno é um terror que faz uma esquisita mistura de conceitos que às vezes não parecem se comunicar tão bem, além de contar com algumas atitudes caricatas ou contestáveis dos personagens e diálogos bobos, óbvios, expositivos e até artificiais. Questões essas que já vêm do roteiro e que, portanto, seriam incontornáveis sem uma reescrita profunda, o que não é uma função do diretor, que pode até dar uma mexidinha, um ajustezinho aqui ou ali, sem merecer os créditos de roteirista. Mas Maligno precisaria de muito mais do que isso para reajustar essas suas características. E percebam o que eu falei? Reajustar, não corrigir. Porque tais questões que eu mencionei não são necessariamente problemas ou erros. O que eu quero dizer é que, nas mãos de um diretor comum, sem aquela tal sensibilidade artística, essas questões seriam sim problemas, já que elas seriam apenas transportadas do roteiro para as telas de forma simples, literal e sem toque especial. Agora, nas mãos de um James Wan da vida, tudo ganha mais brilho. Tá, mas então sabe como ele reajusta o roteiro sem mexer no roteiro? Acolhendo as pataquadas com zelo e criando um estilo narrativo que combine com elas. Se você não pode vencer o roteiro, junte-se a ele. Mas cuidado, porque ele não faz isso de forma óbvia, transformando a parada numa paródia ou num filme escancaradamente trash. Tem seus toques, mas são mais discretos. De forma acessível, para que todo mundo possa perceber, mas ainda assim esse acolhimento das pataquadas acontece nos detalhes. E por isso, muita gente pode deixar passar e acreditar tá vendo um filme qualquer coisa e sem consciência das próprias parangolices. Mas eu asseguro, James Wan
sabe muito bem o que está fazendo quando inclui essas parangolices. Querem um exemplo? Pois bem, lembram daquilo que eu falo que um filme ensina a gente a lê-lo em seus primeiros minutos? Pois é logo na sequência introdutória que o diretor já aproveita para deixar claro o tom que percebeu seu ideal para deixar as invencionices do roteiro mais aceitáveis. Tudo começa num hospital psiquiátrico coberto de névoa e construído numa região isolada e na costa de um penhasco. Uma coisa bem fantasiosa, que aumenta ainda mais com esse diário em vídeo de acompanhamento médico. Eu me pergunto se alguém fora de filmes faz isso. E sobretudo com as atuações e um enfrentamento, digamos, superlativos. Fechando essa sequência com uma solenidade galhofa, a câmera ainda se aproxima da cara da doutora para que ela mande uma frase de efeito que pode repercutir lá na frente. Mas daquela forma bem novelesca ou sessentista. Ainda não captou? Calma que vai fazer sentido. Depois desse prólogo, entra uma cena de abertura com uma trilha preocupante e imagens de algum procedimento médico que sugerem muita seriedade. Afinal de contas, o filme não quer cair na paródia também. E finalmente a trama se inicia e ao longo de toda a duração a gente vai notar alguns toques de breguice com a valorização consciente da direção de piadocas fora de hora, diálogos expositivos, frases de efeito, revelações bombásticas com direito a movimento de câmera se aproximando do rosto de uma atriz e uma trilha sonora típica de fim de capítulo de novela. E ainda construções de cena cheias de caricaturas como aquela da cela na cadeia. São toques gratuitos? Não. Eles estão aqui para fazerem referência aos giallos, subgênero do terror popular na Itália na década de 60, 70, que tinha muita parangolice desse naipe e que influenciou a criação dos slashers estadunidenses. Mas não apenas. Referências por referências seriam algo gratuito. Esses toques também estão aqui porque eles são úteis para quebrar o realismo da experiência para que a gente fique mais suscetível às invencionices do roteiro. Outra coisa que ajuda esse amaciamento da nossa suspensão da descrença é que, depois de se apresentar de forma superlativa no prólogo, apesar de alguns picos de maior efusão, o roteiro e a direção combinam de adotar uma crescente em problemática, em esquisitices e até em violência gráfica. O que vai ser útil para 3 coisas principais. Isso aí que eu falei de deixar mais fácil de aceitar os grandes exageros quando eles chegarem. 2, não cansar ou saturar. Um filme que gasta suas melhores cartas logo de cara ou que tenta estar o tempo todo lá em cima dificilmente vai impactar tão bem quanto aquele que sabe usar suas cartas de forma mais bem dosada e com sabedoria. E 3, alimentar o seu mistério com uma resolução gradativa e convidativa. E quanto ao mistério aqui em Maligno, eu percebo um outro equívoco que a gente pode cometer: conceber o filme como previsível. Mas, Otávio, eu consegui deduzir antes da resolução definitiva. Tá bom, mas vamos com calma. Vamos concordar que antes de uma certa perseguição, a gente pode até ter suspeitas sobre o que pode estar acontecendo, mas uma convicção absoluta de tudo que compõe o trelelê lá é bem difícil, quiçá impossível, porque estão faltando elementos pra gente compor a resolução e porque, afinal, a mistura de elementos final que o filme apresenta pode até não agradar todo mundo, mas que é incomum e criativa, isso é indiscutível, né? Pois bem, então, quando o espectador consegue começar a deduzir as respostas dos enigmas após essa perseguição, isso não seria um demérito do filme porque ele não teria conseguido esconder as chaves bem. Na verdade, é um triunfo. É uma prova de que a narrativa foi tão convidativa que a gente conseguiu imergir a ponto de participar de forma ativa na investigação, pescando os indícios que são revelados aos pouquinhos através de fotos, diálogos, relações, elementos visuais, inclusão de personagens para conseguir compor a resolução na nossa mente. Assim, se você descobriu ali pouco antes da resposta definitiva, foi porque pescou as pistas ao longo da narrativa. E quem deu as pistas? O próprio filme. E isso é à toa ou porque ele não conseguiu evitar ser previsível? Talvez em outros filmes menos inspirados. Mas aqui eu creio que seja intencional, porque esse nosso êxito tende a dar uma sensação de satisfação quando as nossas suspeitas batem com as respostas. Mas também, caso você não descubra, não se martirize. Talvez você tenha deixado passar alguma pista importante, ou talvez sua dedução tenha ido para um direcionamento errado na hora errada, e aí não deu mais para voltar. Porém, ainda assim, eu creio que é possível se satisfazer com a revelação por causa da surpresa. Reviravoltas costumam ser gostosas. Isso não quer dizer que a revelação vai ser satisfatória para todo mundo, como eu já mencionei. Quem assistir ao filme meio desatento provavelmente vai achar elas bem nada a ver. E mesmo assistindo com atenção, essa satisfação não é garantida, porque ela é excêntrica e incomum, e o excêntrico e incomum nem sempre cai no gosto de todo mundo. Natural. Mas isso não quer dizer que esse filme seja complexo ou restritivo. Não, ele tem uma pegada mais babosenta, mais pop, com muita fisicalidade, violência
violência e brutalidade, crescentes, vale dizer. Ah, e sustos. Nem por isso é um filme, novamente, qualquer coisa. A diferença na forma de aplicar esses recursos do terror para a maioria das obras do gênero vem, reforço, da sapiência do seu cineasta, que sabe causar tensão e apavorar com esses filmes mais pop, como poucos hoje em dia. Aqueles recursos que, se usados de forma gratuita, não passam de firulas, mas com uma justificativa narrativa ou até dentro da trama, tudo muda. Como, por exemplo, no momento em que, depois de indicar a presença de um vilão através de uma câmera em primeira pessoa se movendo rápido em direção a uma vítima, a direção repete o recurso para aquecer o nosso nervo, mas acaba nos pegando de surpresa com o susto vindo de outro lugar. Ou como naquele trecho em que a protagonista é vista por cima num plano zenital fugindo pelos cômodos da casa. Aqui a gente pode ter uma visão clara da ação e, cômodo a cômodo, a iminência da protagonista ser surpreendida nos atiça enquanto os nossos olhos buscam a presença hostil em cada canto. Outra coisa que serve para perturbar, enquanto também tem uma justificativa cabível dentro do que é proposto na trama. As características e a mecânica do vilão. Tá, é só isso que eu vou falar para não entregar demais. O que inclusive foi muito coerente por parte dos realizadores não revelarem demais nas campanhas de marketing para pegarem o público de surpresa. Eu lembro que esse projeto estava prometido desde o ano passado e mesmo agora, na véspera do lançamento, a gente pouco sabia. Ah, talvez tenha um assassino misterioso inspirado nos giallos italianos, talvez seja alguma assombração, talvez uma possessão demoníaca extraterrestre, ninguém sabia nada, era tudo especulação. E vendo o filme, bom, as respostas que a gente precisa para conseguir acompanhar e entender o que precisa ser entendido estão lá. Mas eu fico feliz que o filme não tenha eliminado as possibilidades de especulações sobre, por exemplo, a origem do vilão. No fim das contas, pode ser muita coisa ou um pouquinho de cada coisa, não por indecisão, e sim por intenção, já que estende a experiência pós-filme por meio dessa especulação, que é uma indagação positiva, já que a resposta para essa pergunta não faz diferença nenhuma no resultado final. E a existência de mistérios inofensivos como esse, quando o filme termina, costuma até ser mais instigante do que respostas contundentes que, se dadas, poderiam quebrar a magia. O elenco tá bacana, mas não tem nenhum grande destaque além da Annabelle Wallis. Ela naturalmente tem uma apatia no olhar que costuma dificultar minha aproximação das suas personagens. Mas aqui, apesar dessa apatia ainda existir, eu senti muito esforço da atriz para puxar do âmago as emoções que sua personagem exigia. Maligno é uma espécie de terror de shopping center. Apelido que eu dou não para desmerecer, mas apenas para fazer referência ao seu caráter mais físico, acessível e sem elementos psicológicos, reflexivos e concentrados na sugestão, que tendem a afastar aquele grande público que busca por um entretenimento mais objetivo. Porém, apesar dessas características mais acessíveis, o filme é recheado de uma combinação excêntrica que pode acabar afastando uma parte do público que precisa de algo mais pé no chão e super coerente. Agora, para quem tiver com a mente aberta para suas criatividades, disposto a absorver suas reais intenções e perceber como ele é bem contado dentro dessas intenções, aí sim eu acredito que ele pode ser tudo isso, pode ser um filme massa e talvez até um pouco mais. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme.